Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do meu desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. E eu tô muito feliz de ter você aqui comigo novamente. Gratidão! Lembra de dar aquele like, de comentar, de compartilhar para convidar outras pessoas para virem aqui. E se é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal para dar uma força, que a gente está com uma meta de 1.000 inscritos até daqui a 2 meses. Vamos conseguir? Vamos sim, vamos co-criar essa meta linda. Então, meus amores, vamos lá. Eu estava assistindo Star Trek, e aí era um episódio interessante que eles estavam expostos à radiação e tal, e eles perderam a memória. Mas eles só perderam a memória de dados, de fatos, mas os sentimentos eles não perderam. Os sentimentos, as emoções continuavam ali. E foi graças aos sentimentos e às emoções que eles conseguiram, claro, resolver todo o pepino e voltar ao normal, né? Resolveram salvar a nave, salvar as pessoas, etc e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Às vezes a gente tem talentos, dons, expertises que são tão naturais pra gente que a gente não percebe o quão especiais eles são, porque pra gente é muito natural, né? Então é uma coisa que você faz com muita facilidade, com muita agilidade, para o outro é uma dificuldade enorme, e aí você não valoriza aquilo que você tem, né? E é muito interessante isso, porque no episódio em si, a piloto da nave, a pilota, né? Não sei como é que é o feminino. A pilota da nave, ela sabia que sabia pilotar, embora ela não lembrasse de nada, que ela era tenente da Enterprise, que ela tinha passado por um treinamento, assim, ela não lembrava nem da nave, mas ela sabia que sabia pilotar aquela nave. Então ela esqueceu um monte de coisas, mas o sentimento dela, a segurança dela é de que, peraí, mas isso aqui eu sei fazer. Aqui eu mando bem, eu domino, né? E foi ela que acabou, enfim, tirando eles da zona lá de radiação e as memórias de todos voltaram. E eu falei, cara, acho que eu vou levar essa questão hoje para o vídeo, porque é interessante a gente observar que a gente fica sempre muito preso, né, aos fatos, né? Por um lado é bom e é até importante, né, que a gente se atente aos fatos para que a gente tenha um bom discernimento, para que a gente tenha uma coerência nas nossas escolhas, né, e tal. Porém, o que faz a gente ser a gente mesmo é a nossa emoção. E a gente traz de outras vidas, veja bem, eu acredito nisso, essa é a minha verdade, pode não ser a sua, mas é a minha verdade. Então a gente traz de outras vidas conhecimentos que estão aqui, meio que adormecidos no nosso, né? Eu botei na cabeça, mas não deve ser bem na cabeça, né? Deve ser no registro acástico, num campo energético, assim. Então, sei lá, se numa outra vida eu fui. Deixa eu ver o que eu posso ter sido. Uma curandeira. Trabalhei com ervas, trabalhei com... Quando eu for mexer com as ervas, com o jardim, com homeopatia, sei lá o que nessa vida aqui, com os florais, para mim aquilo vai ser muito intuitivo. Claro que eu vou ter que estudar e que eu vou ter que aprender alguma coisa, até para revivar isso, né? Mas vai ser fácil o aprendizado. Por exemplo, agora eu estou estudando astrologia e estou apaixonada. E a Aline Schultz, que é a minha mentora atualmente, ela falou para mim assim, você leve isso a sério, porque você traz esse conhecimento com você de outras vidas. E realmente está sendo relativamente fácil. Eu achei que eu ia ser um horror com a astrologia. Eu sempre tive muito, assim, não é medo, né? Mas muito receio até de me frustrar, porque eu acho que é um conhecimento tão incrível. E na minha cabeça era muito difícil. E realmente não está sendo fácil, mas não está sendo difícil, está sendo tão prazeroso. Então é como se eu estivesse redescobrindo coisas que já estavam lá, né, no meu subconsciente. Ou melhor, no meu registro acástico, né, que é nesse livro da vida, é o nosso registro que fica na nuvem de todas as nossas vidas, né, da vida de todas as encarnações em todos os planetas de todo mundo.
E aí eu fiquei pensando assim, como eu tenho muita facilidade com a música, mas eu comecei cantando muito novinha, eu tô com 48 anos, eu comecei com 7, então tem 41 anos de carreira, né? Então eu sempre achei que essa minha facilidade em estar num estúdio, estar cantando e ouvindo um tom e fazendo uma modulação e abrindo uma voz, eu sempre achei que era porque eu cresci, né? Com a minha mente, com os meus sentidos sendo educados para isso. Mas depois eu fiquei, agora sim, né, com todas essas reflexões que eu tô trazendo, claro que o filme foi uma gotinha para eu trazer para vocês, uma gotinha d'água, mas é claro que, né, essa reflexão eu já vinha fazendo. É, eu fico pensando assim, cara, eu já devo ter trazido isso de outra vida, né? E aí eu fiz uma apometria e foi até com a Joyce, uma querida. E aí a Joyce falou pra mim assim, você foi uma cantora lírica numa outra vida, muito famosa, que sabia absolutamente tudo de música e era assim reverenciada pelas pessoas. Você abriu mão da sua vida pessoal para focar na carreira. Então eu não casei, não tive filhos, né? Meu foco era na carreira profissional, eu fui muito bem sucedida e era cantora lírica. Aí olha que interessante, nessa vida agora atual, eu tenho uma necessidade enorme de preservar minha família. E eu tinha muitas crenças limitantes que eu fui limpando com tantos cursos que eu faço, com tantas terapias, de que a gente não pode ter tudo. De que se eu escolher ser famosa, então eu tenho que abrir mão de ter a minha família, né? De que se eu ficar famosa, vai dar algum problema e eu vou perder a minha estrutura familiar, meu núcleo familiar, meu marido, meu filho. Olha só, crenças limitantes que estavam impedindo, né, o meu progresso, a minha prosperidade e tal. E que são crenças que com certeza vieram de outras vidas, né? Não foram criadas nessa. E quando eu soube dessa minha outra vida como cantora lírica muito famosa e tal, não sei o que, fez total sentido, né? Total sentido para mim. Eu falei, pô, mas então, nessa vida aqui, eu já tenho conhecimento de que sim, a gente pode ter tudo, de que o universo é próspero, de que a fonte criadora é generosa, né? Que Deus é misericordioso. Então, assim, eu posso sim ser casada, feliz com meu marido, ter um filho bacana, saudável e fazer sucesso com o que eu amo fazer, levar a música para as pessoas, cantar, subir num palco, produzir, né? Então, é possível, né? Ganhar dinheiro com isso, ter prosperidade com isso, porque a gente pode ter tudo. Nessa vida aqui, eu estou buscando ferramentas e informações e aprendizados que estão me dando essa certeza. Mas o meu sentimento, a minha emoção era de que eu não podia ter tudo. Olha só que loucura. E quando eu soube dessa história dessa outra vida, as coisas começaram a fazer sentido, né? Assim como eu também desqualifico muito, como eu não fiz faculdade de música, eu acabei fazendo faculdade de jornalismo, eu tenho uma pós em musicoterapia, né? Mas como eu não fiz faculdade de música, eu acabo me desqualificando, porque eu falo assim, ah não, mas eu não tenho um diploma, eu não sou bacharel em música, eu não tenho um diploma, eu não tenho formação em canto lírico, né, em teoria musical, enfim. E eu acabo me desqualificando, porque eu fico querendo essa comprovação de um papel, né, de uma formalidade, de um registro. Quantas pessoas têm esse papel, esse registro, né, esse diploma, esse certificado, e não são tão musicais quanto eu? Então, assim, agora eu consigo perceber essas coisas, mas com certeza isso também é uma crença que eu trouxe de uma outra vida. Talvez isso até tenha, nessa vida, me atrapalhado em aprender teoria musical. Gente, tem uma coisa que eu me lembro, assim, eu fazia aula de música, eu e minha irmã, na ProArte, em Laranjeiras, e aí eu fazia aula de canto lírico. Oi, Joy, dá oi pro pessoal, fala assim. Tomei banho, tô cheiroso e tô inquieto. É que meu marido tá fazendo a comidinha deles, eles comem comidinha natural. E o danado tá aqui esperto, só ouvindo o movimento. Aí ele tá começando a ficar nervoso. Daqui a pouco eu levo ele lá. Mas enfim, aí o que acontecia, gente?
o professor fazia no piano a sequência das notas que ele tinha escrito, né, na partitura, no quadro. Meu ouvido é muito bom, então eu repetia exatamente o que ele tinha feito uma vez só, que ele tocasse. Eu passei de ano, por assim dizer, na teoria musical, entendeu? Só que eu não aprendi nada, porque eu conseguia fazer, mas era por causa do meu ouvido, que é muito musical, né? Da minha memória auditiva, assim, da minha musicalidade. Mas entender o que era aquela coisa que estava ali no quadro da partitura, não, entendeu? E isso é uma coisa que, de certa forma, me envergonhou muito ao longo dos anos, sabe? Porque eu achava lindo, né? Acho até hoje, quem pega uma partitura e sai cantando, solfejando, nossa, acho lindo demais eu tocando um instrumento. Mas aí eu me lembro do Serginho do Roupa Nova, baterista do Roupa, que é uma pessoa que eu admiro muito, conheço pessoalmente e admiro muito profissionalmente. E o Serginho não sabe nada de teoria, né? O Serginho é um autodidata, ele não só toca bateria lindamente, como ele ainda canta e ainda abre vocal, quer dizer, é põe o cérebro para trabalhar, né? Porque são várias funções ao mesmo tempo. E, cara, eu tiro meu chapéu pro cara, o cara é muito bom. E é autodidata, entendeu? Lógico que no Roupa Nova tem os arranjadores, São Kleberson, Ricardo Fegali, esses sim, né? Sabem de teoria e tudo mais. Não sei se o Kiko e o Nando sabem, mas é possível que saibam. Mas enfim, o Serginho não. E assim, é um cara que eu respeito e admiro muito artisticamente e como pessoa. Então, eu tenho exemplos de pessoas que não precisaram da teoria musical, né, dessa forma, desse quadrado, para mostrar o seu talento, para chegar nas pessoas, para levar musicalidade, alegria, cura por meio da música, né? Eu tenho convívio com essas pessoas. Mas porque, de alguma forma, eu ficava me cobrando de não ter um diploma de música, ou de não ser formada e de não ler uma partitura, né? Quando é inato em mim todo esse conhecimento de ritmo, de timbre, de harmonia. E eu achei muito interessante, porque realmente para mim, quando eu tô cantando, a Gisela Hendricks, minha amiga querida, beijo Gi, que é minha professora de canto, ela brincou comigo outro dia, ela falou numa aula assim que a minha afinação é um negócio louco, que parece que eu já nasci afinada, né? Que se eu bato um pouquinho na trave da nota, eu já percebo, ela não precisa nem me falar. É uma coisa que eu nunca percebi, quer dizer, eu sei que eu sou afinada, claro, mas para mim isso não era uma coisa excepcional. Quando ela, que é professora de canto, cantora lírica, falou, aquilo para mim se tornou uma verdade. Eu falei, realmente, eu sou muito afinada. Mas eu precisei que ela me trouxesse essa informação, que era uma coisa que intuitivamente eu sabia, que eu sou muito afinada, que eu afino muito rápido, eu pego a afinação, eu percebo quando... Mas para mim isso é tão tranquilo, isso é tão natural, isso é tão espontâneo, né? Que isso é tão meu, isso é tão, né, da minha energia, eu não sei nem explicar, que eu não dava valor a isso, né? E aí precisou ela, uma pessoa que é técnica disso, ou seja, que tem uma autoridade disso, falar para mim, para eu acreditar, para me chamar a atenção e falar, caramba, é uma qualidade, né? Embora hoje em dia a gente já tenha aí a tecnologia que até afina todo mundo, né, gente? Daqui a pouco não precisa ser mais cantor, né? Que a inteligência artificial vai estar cantando. Mas enfim, espero que a emoção e o sentimento do cantar a inteligência artificial não consiga fazer, né? Mas tudo é possível, enfim. Vamos ver o que nos espera ali na frente. Mas aí eu quis trazer isso para vocês, que é uma ideia assim de realmente, primeiro, a gente valorizar o que é inato, os nossos dons e talentos. Quem acredita nessa mesma teoria que eu, né, de que a gente traz dessas outras vivências, então se a gente já traz de outras vivências, é um ponto ganho nessa vida, vai ser um facilitador, né? E se você já viveu essa experiência, é porque é importante você ter aquele arquivo lá com você, de alguma forma vai ser útil para você nessa vida, né? Ou profissional ou pessoalmente, enfim. Então a primeira coisa é isso, é a gente valorizar as coisas que são inatas, perceber o que a gente sente, o que é natural na gente, o que é espontâneo na gente, né? Isso já é a segunda coisa. Perceber
o que a gente faz assim tranquilamente, sem dificuldade, sem esforço. E aí valorizar isso, né? A gente se acolher e se autovalorizar. E não desmerecer o que pra gente é muito fácil, porque pro outro aquilo é muito difícil. Por exemplo, eu não consigo me imaginar de maneira nenhuma fazendo uma cirurgia, abrindo o corpo de alguém. Eu não consigo nem imaginar fazendo isso num boneco, numa cena de novela. Entendeu? Ainda mais num ser humano. Ao passo que os cirurgiões fazem isso com o pé nas costas. Eu não estou dizendo da habilidade que eles treinam, eu estou dizendo do preparo emocional para aquilo, né? Imagina, é uma agressão, você tá com um ser vivo ali e você enfia um bisturi, ou sei lá o que, corta, mesmo que você esteja sabendo que você está salvando aquela pessoa, não é uma coisa agressiva, né? Assim, e no entanto, os caras, a minha ginecologista, a Viviane Esteves, que é minha mastologista também, a doutora Vivi, cara, ela fez a minha cirurgia no passado. Ele é um doce de pessoa, extremamente gentil, delicada, divertida, mas, pô, teve que me abrir lá, tirar meu útero, tirar, sabe? Isso é bruto, isso é agressivo, isso é. Eu não consigo imaginar eu fazendo isso. Pra ela é muito fácil. Agora pede pra ela cantar uma música. Ela vai dizer, nossa senhora, pra mim é muito difícil. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente tem que relativizar isso e dar mais valor para o que a gente tem, que seja natural, que seja espontâneo, que seja fluido, né? E então é isso. Eu queria que, assim, trazer essa ideia para que vocês também possam pensar e refletir sobre o que é inato, sobre o que é natural e acolher e valorizar e disponibilizar isso para a vida, porque isso é muito importante, né? Quando a gente disponibiliza para a vida, a gente está justamente fazendo toda essa vivência, essa experiência entrar em ação, né? Ser útil para o universo, que é o que nós somos aqui, canais de Deus para ser útil, né? Com todo um aprendizado e todo um conhecimento e uma experiência que a gente vai trazendo vida após vida. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Deixo por aqui essa reflexão. Gostaria muito de ouvir vocês. Escrevam aí o que vocês acham, se eu viajei demais na maionese hoje. E me digam as impressões de vocês. Lembro que eu já falei para vocês sugerirem pauta. O que vocês quiserem saber também sugere. Não significa que eu vá fazer, mas se estiver dentro desse contexto do que eu estou trabalhando aqui, vai ser ótimo ouvir também as dúvidas, as curiosidades de vocês, ou até mesmo para eu pegar algum tema que eu já falei e poder voltar nele com mais cuidado, com mais atenção, ou até me aprofundar, tá bom? Então, obrigada pela companhia de vocês, pela audiência e até amanhã. Fui!